para você saber se uma igreja é séria, é se vocês perceber que as pessoas que vão para aquele culto levam a Bíblia. E que o pastor tem a Bíblia nas mãos. Corra, 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 fuja de qualquer reunião que é chamada igreja, que o pastor não tem a Bíblia na mão. Ele pode encher a sua cabeça de tantas coisas, mas a igreja do Senhor é firmada na Bíblia. E você sabe se uma igreja é séria, se as pessoas que vão têm a Bíblia. Tem a Bíblia, tem a Bíblia. Uma igreja que não tem a Bíblia pode ser tudo. Pode ter placa de igreja, mas não é igreja. Compreende? É verdade que tem pastor que sabe a Bíblia de cor, mas aí o povo não sabe de cor. Então, é preciso entender isso. É bem simples, é bem simples. Quer ver? Levante a Bíblia. Queridos, eu tenho andado por aí, é uma das coisas que me enche o coração de alegria. Eu não conheço uma igreja que tem tanta Bíblia. Faça assim, olha. Olha, é isso, irmãos, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é a palavra do Senhor. Amém? Pai, venha nos falar nessa manhã. Que a Tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte. Conceda ao pregador, ó Pai, e a cada pastor de Lagoinha sempre graça, sabedoria e unção. Leva-nos a ser, ó Pai, realmente o povo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Fala para o seu irmão, meu irmão. Deus quer falar comigo agora. Nós estamos aqui bem tranquilos. Faça assim. Dê um sopro. Só que está chegando lá nos Estados Unidos, passou pelo Caribe e deixou uma devastação tão grande por onde ele passou. Um furacão, uma tempestade, Só da cidade de Miami, milhões de pessoas saíram, ao medo, as coisas podem, mas nós sabemos algo tão glorioso, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente no meio da angústia. Esta é uma hora para nós lermos o Salmo 148. O Salmo 148 é um salmo, é um coro de aleluias. É um coro de aleluias. E começa dizendo, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Verso 4, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que Ele é chegado. Aleluia. Povo que Ele é chegado. Faça assim. Eu sou assim com Deus. Fale assim. Eu sou assim com Ele. Quando você entende isso, hoje é a igreja, o povo que Ele é chegado. Mas nós enfrentamos na nossa caminhada, enfrentamos as tempestades. Enfrentamos as tempestades. Jonas, ele estava fora da vontade de Deus, ele foi vencido pelas tempestades. Paulo, ele estava dentro da vontade de Deus, e ele suportou a tempestade.
Jesus era a vontade de Deus e ele dominou as tempestades. Quando olhamos assim, a tempestade não é você que chama. A tempestade, ela ocorre de uma maneira assim natural. E nós temos assim tantas tempestades no mundo natural. Nós também temos as nossas tempestades espirituais, emocionais, expectativas que não são cumpridas. E a tempestade chega sem a gente estar preparado. Sem a gente estar preparado. Lá no sul da Flórida, milhões saíram. Prepararam suas casas, muitos deixaram. Fizeram todo o preparativo. É lá onde a Cassiane está. Durante a semana passada, foi para comprar água, foi para comprar lanterna, foi para comprar isso. Nem água para beber tinha mais. Situações assim, tão horrorosas. E há uma expectativa. A tempestade vem. Mas a tempestade pode acalmar. A tempestade pode desaparecer. A tempestade pode cumprir um propósito. Mas nós temos, no modo como existem tempestades materiais, naturais, como enfrentar essas tempestades. Sempre há uma lista assim tão grande de tempestades que a gente nem conhece, não é verdade? Temos aquele furacão, o medo, desânimo, a imoralidade, situações financeiras, relacionamentos familiares, rebelião, engano. São tempestades que vêm assim para destruir de uma forma tão grande. Mas nós precisamos saber como lidar com as tempestades. Como lidar com as tempestades. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Atos, no capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. E nós vamos ler os versos 23 e 24. Atos 27, versos 23 e 24. Nós vamos encontrar 3 princípios que o apóstolo Paulo nos delegou, orientado por Deus, o nosso Pai, como lidar com as tempestades. O verso de número 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eu vou ler o 23 de novo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O primeiro princípio é dizer: eu sou de Deus. Vamos falar? Eu sou de Deus. Outra vez, eu sou de Deus. Dentro da tempestade, ou fora da tempestade, tem que existir esse senso de pertencer. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Sabe quando você proclama isso, mas não apenas com seus lábios? É muito fácil nós falarmos que somos de Deus nas horas assim, quando tudo está sorrindo, mas quando o furacão vem, com a sua velocidade, passando e destruindo tudo, há um momento que traz alento ao nosso coração. Eu sou de Deus. Esse senso de pertencer, pertencimento, nunca deve desaparecer da sua vida. Você foi comprado. Hoje à noite, no culto às 18 horas, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E por que o Senhor estabeleceu a ceia? Para nós sempre lembrarmos que pertencemos a Ele. Fomos comprados pelo seu sangue. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. Eu sou dele. Eu sou dele. Mas Satanás e as circunstâncias sempre querem afirmar que não somos dele. Tudo que Satanás quer é acusar a Deus, dizendo que ele não cuida dos seres que são dele.
Mas quando você participa da mesa, quando bebe do cálice, ali o símbolo do sangue do Senhor, você tem essa compreensão que você foi comprado, que você pertence a Ele. No meio das tempestades, algo que seu coração precisa de uma forma tão grande. Aqui, você não está enfrentando nenhuma tempestade, nenhum furacão, como lá no sul da Flórida agora. Não. Mas existem tantas tempestades que vêm de uma forma terrível para assolar. A segunda coisa, Paulo diz, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Servir a Deus é orar, é ministrar a vida do seu irmão. Tudo que evita o mal é serviço a Deus. A nossa vida é servir o Senhor. Mas servir a Deus não é só você ser um diácono da igreja, ser um líder de célula, de um GC. Não, não. Servir a Deus. A palavra diz que tudo que nós fizermos, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa que você fizer, você deve fazer como para o Senhor e não aos homens. Muitas vezes você acha, bem, o pastor Márcio é um homem que serve a Deus. Mas eu sou motorista de ônibus. Querido, ser motorista de ônibus é tão importante como estar aqui no púlpito. Se você está no volante tendo essa compreensão, eu sirvo a Deus como motorista de ônibus, eu vou ser zeloso, eu vou ser cuidadoso, eu vou ser um profissional, eu vou ser bom no que eu estiver fazendo. Meu pai era um sapateiro. Na época do meu pai, a pior profissão que tinha era do sapateiro. Era o lixeiro primeiro e depois sapateiro. Mas meu pai tinha uma compreensão, né, Ângela? Ele fazia tudo. Não para aquele freguês. Fazia como para o Senhor. Por isso que quando as pessoas recebiam o sapato que meu pai fazia, eles entravam em parafuso. Porque eles não tinham coragem de calçar o sapato. Porque era uma obra de arte. Na sola do sapato embaixo, onde a pessoa iria pisar, até em cocô, coisas assim, era tão perfeito. Ele fazia alguns desenhos na sola, que era quase que um quadro. Ele fazia como para o Senhor. Paulo dizia, eu sirvo a Deus. E no verso 24 ele continua dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Era fé nas promessas do Senhor. Não temas. Não temas. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Você tem essas promessas do Senhor? Então alinhe o seu coração. Primeiro, eu sei a quem pertenço. Eu sirvo a Deus, eu tenho as promessas de Deus. Nós somos livres. Livres da culpa, da lei, do domínio, do pecado. Somos livres para amar, somos livres para servir o Senhor. Mas nós vamos seguir a experiência de Paulo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 27. Atos 27. E vamos encontrar como que Paulo colocou esses princípios em prática na sua vida, quando ele enfrentou literalmente as tempestades, o furacão. Atos 27, vamos começar pelo verso 1. Atos 27, verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Verso 3. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos.
E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Sinedo, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Eulaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário dar a uma ilha. 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Verso 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. 36. Todos cobraram ânimo
e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Mas agora, observe o que aconteceu. Capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora, a cobra, pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ah, queridos, ontem eu estava lendo esse texto. Estava lendo as mensagens que a Cassiane estava mandando lá de Orlando. A cidade vazia. O anúncio do furacão que se aproximava. Não havia mais condição de poder sair. E esse texto encheu meu coração. Porque aquilo que aconteceu com Paulo está acontecendo e pode acontecer também em nossas vidas. Não apenas um furacão que vai provocar chuva, inundações, mas muitas vezes é um furacão na nossa vida, seja por uma doença que os médicos dizem não há cura, seja aquele momento quando você mais precisava, você foi demitido do seu emprego, seja aquele momento quando seu casamento, que aparentemente estava assim, tão bom, mas de repente começou a perder todo aquele bulício de felicidade, e de repente o marido disse: olha, eu estou te deixando, porque eu achei alguém que me ama mais do que você. É a tempestade de você descobrir que seu filho está envolvido com drogas, em 1000 coisas, 1000 temporais, 1000 tempestades, furacões que vêm. Diz aqui o texto, Paulo escrevendo no capítulo 27, o versículo 4, diz assim: partindo ele, chegamos a uma província de Chipre, por serem contrários os ventos. Contrários os ventos. Quando não tem ventos contrários, é fácil segurar o leme. É fácil você dirigir a sua casa. É fácil você administrar a sua própria vida. Mas quando a tempestade vem, quando o furacão vem, é difícil manter o leme, é difícil manter o rumo, é difícil segurar. Mas algo que você sempre precisa ter é isso. A palavra do Senhor disse: sem mim nada podeis fazer.
mas nada podemos fazer, não apenas quando o sol está brilhando e tudo está tão calmo. Nada nós podemos fazer nesta hora tão drástica, tão difícil do furacão. Nesta hora, nada podemos fazer, mas naquela hora, enquanto antes tudo caminhava, o capitão do navio tinha o leme nas mãos. 2 dias depois, só 2 dias depois, 48 horas depois, eles queriam ir numa direção e não conseguia. Porque quando você lê aqui, a palavra, o versículo no capítulo, o versículo 4 diz assim: por serem contrário os ventos. É fácil navegar quando os ventos são favoráveis. Mas existem ventos contrários. Não somos nós que chamamos os ventos contrários. Paulo não estava em pecado. Porque muitas vezes nós achamos assim: é porque eu estou em pecado, é porque eu estou assim, é por isso, por aquilo. Os ventos contrários, eles vêm. A crise não desenvolve o nosso caráter. A crise revela o nosso caráter. É nessa hora dos ventos contrários, é que você coloca para fora a sua fé. É nessa hora que você coloca para fora a sua integridade. É nesta hora que você coloca para fora o conhecimento que você tem de Deus. É nesta hora, quando os ventos contrários vêm, que você vai revelar realmente a sua fé e o seu relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, os nossos alvos, as nossas propostas, a nossa família, nosso emprego, quando a tempestade vem, o furacão vem, normalmente são as 2 atitudes. A primeira é abandonar a viagem. É dizer assim: tudo foi um erro. A pessoa abandona o casamento. Quantos casamentos acabam? Quando vem um vento contrário. E o vento contrário, como eu disse, pode ser qualquer outra coisa. Normalmente, um casamento é destruído no meio do furacão. Nessa hora, quando os ventos contrários sopram, eles podiam ter feito: vamos abandonar a viagem. Mas a segunda atitude é esta: aguentar firme. Aguentar firme. Há um canto que nós entoamos que diz que essa nuvem escura, ela vai passar. O choro pode durar uma noite. Mas uma noite não significa 24 horas. É um período. Esse período vai passar. Esse período vai passar. Você pode não entender por que veio essa tempestade. Mas no final, o seu destino final, Deus, o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o final. O covarde, ele abandona no início. Mas quando você tem essa compreensão, eu sei que Deus está comigo. As circunstâncias estão fazendo careta para você. Mas aqui diz ventos contrários. Mas no versículo 7, há algo tão diferente que diz assim: navegando vagarosamente muitos dias. Pior do que os ventos contrários é navegar vagarosamente. Nós temos pressa, nós queremos chegar, queremos ver logo o marido salvo, a esposa salva, os filhos. Mas como é difícil no meio da tempestade. O navio está indo vagarosamente. Naquela época não tinha motor, não tinha hélice. A dependência era só do vento. Eles saíram e agora o navio estava
vagarosamente. Vamos falar? Vagarosamente. E diz aqui o versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade. Tendo chegado com dificuldade a Cnido. Nós achamos que, minha vida agora, querido, tudo na vida é como termina, é que se conta. Quando na nossa vida você tem a compreensão que você está num processo de Deus. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Não existe nada que esteja fora do controle de Deus. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas agora diz aqui o texto, tendo chegado com dificuldade. Chegado com dificuldade. Quantas vezes pessoas querem uma vida tão fácil? Jesus Cristo disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, não pense que a cruz é um buquê de rosas. A cruz, ela é pesada. A cruz é a vontade de Deus. E muitas vezes, para você seguir a vontade do Senhor, você tem que ter essa compreensão que é difícil. Alguns pregam o evangelho de tanta facilidade. Vem para Jesus, sua vida vai ser tão gostosinha. Não, você vem para Jesus, mas você vai experimentar, sabe, tanta lapidação em você, tantas coisas sendo podadas, mas no final, você vai estar tão parecido com Jesus. Tudo que Ele tirar de você, tudo que Ele podar na sua vida, é para que você fique cada vez mais semelhante a Ele. Mais semelhante a Ele. Você não pode entender na hora o porquê, mas não podemos ficar respondendo os porquês. Mas quando eu entendo que é para quê, é para que eu fique semelhante a Ele. E nesta hora você coloca para fora exatamente determinadas situações que estão dentro de você. Diz aqui o texto, eu tenho chegado com dificuldade até. Olha o versículo de número 8. Eles chegaram à altura de Salmona. E diz aqui o verso 8. Costeando-a penosamente, com dificuldades. Problemas da vida cotidiana, morte, crise financeira, traição, depressão, roubo. E muitas vezes a pergunta que é feita é essa: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Deus está trabalhando. Deus está me aperfeiçoando cada dia. Cada dia. Eu não sei por que há 10 anos eu tive aquele infarto. Eu não sei por que ano passado eu tive outro. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sei que chegamos nesse lugar chamado Bons Portos. Esse lugar de tranquilidade, de bonança. Esse lugar para nós relaxarmos, meditarmos. E diz aqui o versículo 8. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Esse lugar é aquele lugar gostoso. Você precisa ver a igreja. A igreja é esse lugar chamado Bons Portos. Aqui você é amado, querido. Aqui é lugar para você amar os outros também. A igreja é esse lugar. Talvez o único lugar, no final de uma semana ou durante uma semana, ninguém diz para você que te amava. Mas você chega aqui, é abraçado, é beijado. A igreja é esse lugar chamado Bons Portos. É aquele lugar que muitas vezes você não consegue ir todos os dias. Mas quando você vem, pelo menos aos domingos,
Você chega aqui a Bons Portos, porque você encontra oração, encontra a Bíblia, encontra os irmãos, encontra os sorrisos, os abraços, os apertos de mão. Bons Portos. Ah, se Lagoinha, você pudesse ter essa compreensão. Tudo que queremos ser é Bons Portos nessa cidade. Um porto bom, para as pessoas que chegarem aqui, pudessem não encontrar uma religião, pudessem encontrar Jesus, aquele que pode trazer realmente o melhor. Mas olha o versículo 9 e 10. 27, 9 e 10. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga no navio, mas também da vossa vida, da nossa vida. Foi uma palavra ignorada. Paulo disse: olha, não é tempo de sairmos daqui. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o dia do jejum, admoestava Paulo dizendo: Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Existe uma sensibilidade inata em todos nós a respeito do certo e do errado. Como servos de Deus, nós temos que ouvir o Senhor. Crente não tem cisma. Não. Você tem o Espírito Santo. E a palavra diz que o Espírito Santo vai nos guiar. Toda decisão tomada sem a direção do Espírito Santo vai trazer consequências para nós, nossa casa e a nossa vida futura. Paulo trouxe essa palavra. Vamos ficar aqui. Não é hora de sair. Mas foi uma palavra ignorada. No versículo 11 e 12, muitas vezes a palavra diz: a voz do povo é a voz de Deus. A voz da maioria é a voz de Deus. Não. O povo pode ser manipulado. Quando Jesus foi apresentado por Pilatos: quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado Cristo. Ali estava o Filho de Deus, o Barrabás. Tudo que você puder pensar de oposto a Jesus era Barrabás. Mas a multidão foi manipulada. Os sacerdotes estavam ali. Grite, grite, grite o nome de Jesus. Grite. Nós vemos em nosso país hoje a vergonha do nosso Congresso, dos nossos dirigentes, do que acontece lá em Brasília. As notícias doem. O povo é manipulado. O dinheiro compra, corrompe. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus chama-se, aqui na terra hoje para nós, Bíblia Sagrada. É através da palavra do Senhor. O que aconteceu ali naquela hora? A mensagem foi, de Paulo, completamente ignorada. Foi completamente ignorada. Eles não ouviram. Ouvir a voz da maioria. Fé, muitas vezes, é você ficar tendo uma vida tão solitária. E toda vida solitária é solidária. Quando, no versículo 13 diz assim: onde bordejando chegamos da Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos
apoteole. Quando a situação está ali assim tão difícil, diz aqui, soprando brandamente o vento sul. De repente todos começaram a falar, Paulo errou. Porque o vento está soprando. Mas era um vento vagaroso. Nós não devemos caminhar por vista. Não devemos, mas nós temos que caminhar olhando. Se for olharmos pelas circunstâncias, dura tão pouco. Porque no verso 14, olha o que acontece. Aonde chegamos, diz aqui o 14 assim, entretanto, não muito depois, que o vento brandamente estava lá, levou para o sul, do lado da ilha, depois desencadeou do lado da ilha o que? Um tufão de vento. Um tufão. E o tufão é aquilo que leva a situação a ficar fora de controle. No tufão não tem controle. Ventos contrários, ausência de vento, tufão, furacão. E essa situação vem no dia a dia. Pelo marido, pela emergência, pela falência, por aquele filho que chega naquela situação tão delicada. E diz aqui o texto, no versículo 15, olha. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e olha a expressão final aqui, e nos fomos deixando o quê? Levar. Solta o leme. E aí perguntas, por quê? Eles foram deixando levar. Vamos deixar para ver como fica. Solta o leme. Deixe ser guiado pelas circunstâncias. Mas não é assim. No verso 16, leia, ache comigo, põe o dedo em cima. Verso 16. Passando sob a proteção de Milhota, chamado Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que desse assiste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar, o quê? A armação do navio. Verso 17, eles cingiram. Tentaram proteger o que eles tinham. No verso 18, eles começaram a fazer o quê? Tomaram aquilo que tinham e começaram a aliviar o navio, jogando tudo fora. Quando a vida está em jogo, quando as pessoas começam a aliviar, jogam os valores fora, abrem mão de situações, abrem mão da fé, abrem mão da igreja, começam a jogar fora, achando que se jogar fora vão alcançar. Mas olha o verso 19, eles lançaram no mar a armação do navio. Sem um mastro, eles perderam o quê? A direção. E não podiam dirigir o navio. Uma vida que vai estar sendo jogada pelas circunstâncias. Levar. Fica ao léu. Agora o que acontece? Olha o versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Na escuridão a pessoa não tem o quê? Visão. E quando não tem visão, não tem controle. E quais as consequências? Ficam tristes, sem esperança, a escuridão leva a fazer algo. No verso 21, leva a pessoa a perder o apetite. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para me evitar esse dano e perda. Sem apetite. Vamos falar? Sem apetite. Muitos, quando estão no furacão, perdem o apetite de comer a palavra. Perde o apetite de orar.
perde o apetite de ouvir as mensagens. Sabe qual que é o melhor tempero na comida? Não é o sal, é o apetite. Sem apetite, a melhor comida não tem valor. Quando a pessoa perde o apetite de vir para a igreja, o apetite de comer a palavra, o apetite de servir o Senhor, o apetite de ter um GC na sua casa, o apetite de você estar envolvido no meio da tempestade. Quantas vezes, ao invés de você se alimentar, o único que estava se alimentando ali, comendo, era Paulo. Paulo estava comendo comida mesmo. Era pão, seja lá o que for. Mas os outros pararam de comer. No meio da tempestade, quantas vezes as pessoas abandonam o que não podiam, de forma alguma, abandonar. Perde o apetite. No verso de número 21 até o 24, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo diz assim, de uma forma tão bonita: esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu confesso a você, eu nunca vi um anjo. Mas eu nunca deixei de receber as ministrações de anjos na minha vida. Eu sei que aqui é o meu lado, não sei se desse lado ou desse aqui, tem um anjo. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Eu me lembro, eu tinha um Fuscão, estava vindo da Bahia. E perto de Patinga, numa descida, eu estava aí dirigindo direitinho. Só que tinha óleo na estrada. Muito óleo. E na hora que eu estava descendo, o carro fez assim, virou, rodou. E eu fiquei voltado para cima. E naquela hora, estava descendo um caminhão, em alta velocidade. E ele parou, pertinho de mim. O mesmo óleo que estava ali, estava lá também. Mas naquela hora eu creio que o anjo fez assim. Ele foi um anjo muito forte. Por isso que eu estou aqui até hoje. Querido, você está vivo. Não é porque você tenha muita saúde, não. É porque Deus continua tendo um propósito para a sua vida. Enquanto esse propósito for cumprido na sua vida, se você é fiel ao Senhor, pode vir tempestade que for. Por isso que a palavra diz aqui, Paulo diz assim: o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: não temas. Verso 24, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Você, onde você está, Deus quer dar todos. No seu local de trabalho é para vir todos. No prédio onde você mora é para vir todos para o Senhor. Na sua vizinhança é para vir todos. Mas você precisa ter esse entendimento de tomar posse disso. Por isso no 25 ele diz assim: portanto, Senhor, tende fé e bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. O plano de Deus é como terminaria a viagem, dentro do plano de Deus. Do 26 até o 33,
Diz assim, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E você viu aqui, no tufão, no furacão, na tempestade. Nós não podemos esquecer das coisas assim não tão naturais. Dominados pelo desespero, eles deixaram de comer. E Paulo disse, olha, vocês têm que... Não entra nessa não. É fácil você encontrar uma pessoa assim no meio do furacão, ele vai ficando tão deprê. Ele deixa de tomar banho, você olha assim, tá um CC, entende? Assim, é esquisito, deixa de cuidar da casa, ele não anda arrumado, sabe? Anda bonito, gente. Sabe, você tem roupa tão bonita, sabe para quê? Quando eu for em casamento, nada, vem para a igreja. Sabe, uma mulher tem que vir para a igreja, maquiada, bonita, como uma filha de Deus. Você vai usar quando seu terno? No seu sepultamento? Não. Usa agora, sabe como? Então a vida é para ser vivida de cada vez. Então ande bonito, ande cheiroso. Crente anda cheiroso, fedor do diabo, lá é que tem enxofre, não é assim? É outra coisa. Crente anda perfumado. Jesus, né? A mulher derramou perfume sobre ele. Não, joga em mim, não. Não, era o melhor perfume que tinha. Jogaram sobre ele, não é assim? Então olha para o seu irmão e diga, meu irmão, você está tão bonito, mas pode ficar mais bonito ainda. É isso aí, é tão simples, sabe, no meio de tudo isso. Agora, o finalzinho aqui, quando estamos chegando ao fim da tempestade, Deus, Ele pede uma coisa. Olha no verso de número 41, diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer, ordenou-lhe que soubesse nadar, fosse o primeiro a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Porque o capitão do navio quis, vou matar os presos aqui, e Paulo estava ali no meio, então ele seria morto também. Aonde você está plantado, meu irmão? Todos em sua volta é para serem salvos. A influência da sua vida alcança os outros. Todos os prisioneiros aqui iam ser mortos. Mas só por causa de Paulo, todos eles foram o quê? Salvos. O navio ficou encravado ali, ficou imóvel, parou. O que menos esperava aconteceu. Partiu a popa. E diz aqui o texto de uma forma assim, tão linda, que eles chegaram. Depois de toda a tempestade, eles chegaram num lugar chamado Malta. E ali é outra história que vai levar um dia inteiro para dividir com os irmãos. Mas eu quero parar agora por aqui. Quero que você se coloque em pé. Tudo na vida é como termina, é que conta. O verso 44 diz assim, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábua e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos falar juntos? E foi assim que todos se salvaram em terra. Outra vez. E foi assim que todos se salvaram em terra. Outra vez. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos. A salvação não é para você. É para toda a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo tu e a tua casa. É toda a sua casa. Põe sua Bíblia no banco. Dê as mãos pelos corredores. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Olhe para mim. Nessa hora, lá nos Estados Unidos, o furacão está ali. Ele é marcado com categorias 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Deus é Deus.
Deus é Deus. Deus é Deus. Talvez o furacão esteja sobre a sua vida hoje. Não sei em que grau. 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. O que eu sei? A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu sei. O que conta na vida, o que conta na vida é a nossa relação com Ele. As tempestades podem vir. Como reagimos a elas? Nós sabemos de algo, que nosso coração, podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda ela, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pastor Lucinho vai orar agora, orar por todos nós, e ele vai fazer um convite muito especial para você. Quem sabe você é alguém que já andou tanto com Jesus, mas se afastou. Talvez aquele bulício de tanta alegria na fé, a tempestade roubou de você. Talvez o furacão que está aí, assolando seu casamento, sua saúde. Somos dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente no meio do furacão. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, Tu continuas sendo Senhor dos furacões. Entra agora na minha vida, acalma essa tempestade, perdoa os meus pecados, apazigua a minha alma. Nesse momento, agora, pela fé, diante de homens e anjos, eu te entrego minha vida, te entrego meu passado, a ansiedade do futuro, te entrego agora. Salva-me, perdoa-me, eu recebo pela fé a vida eterna, a salvação que só existe em Jesus. Diga assim também: Deus Pai, e eu que caminhei para longe de Ti, nesta manhã, como um filho pródigo, volto arrependido. Recebe-me, abraça-me, nunca mais eu vou deixar nem a Tua casa, nem a Tua causa, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você erga sua mão onde você está. Você fez essa oração pela primeira vez, ergue a sua mão bem alto, bem alto. Eu estou vendo mãos erguidas, lá em cima na segunda galeria, aqui na primeira, ergue a sua mão bem alto. Não tenha vergonha, não é para mim, é para o Senhor. Com a sua mão erguida bem alto, bem alto. Eu estou vendo mãos erguidas. Se você está erguendo a sua mão dizendo: eu fiz essa oração, eu quero te fazer um outro convite muito, muito especial. Vem aqui na